Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Professor Tomás Veloso aqui no YouTube. A nossa conversa de hoje é de um tema muito sensível para quem entra na vida acadêmica. Como é que eu escrevo um artigo científico, uma monografia, uma tese, uma dissertação de doutorado? Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência, eu espero que ajude vocês aí na construção dos seus documentos. Se liga na vinheta que já já a gente conversa. Bom, pessoal, então vamos lá conversar sobre como fazer esse bendito desse trabalho acadêmico, né, dessa escrita científica que muita gente tem dúvida sobre como começar, como proceder. Mas antes disso, eu queria só falar aqui que no início da minha carreira enquanto pesquisador, né, e já fazem aí pelo menos 10 anos que a gente iniciou essa carreira como pesquisador e não como ali formador de professores que eu fui, né, que para 2009, 2010, tá? Eu tinha também muita dificuldade de escrita no início, né? É muito natural essa dificuldade, até porque fica um certo receio de que seu trabalho vai ser avaliado por especialista, pelos seus pares e poderá ser criticado. Então a gente fica sempre com aquela pulgazinha atrás da orelha. Será que o meu trabalho é válido? Será que eu fiz de forma correta? Será que eu poderia melhorar? Bom, um ponto passível aqui de discussão, mas que na maioria das vezes acontece, é que sim, o seu trabalho sempre vai poder ser melhor. Hoje, quando eu olho a minha tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado, eu penso, meu Deus, como que eu poderia ter feito melhor isso aqui e não fiz? Mas naquela época o meu conhecimento era aquele, então a gente fica limitado também ao nosso conhecimento à época. Tá? Então não se martirize muito se o seu trabalho, daqui a algum tempo, você olhar para ele e disser assim, poxa, olha, eu poderia ter feito bem melhor, poderia ter tirado esse parâmetro aqui, acrescentado essa observação aqui, e aí a gente teria mais robustez nos resultados, enfim, nas considerações. Não se martirize, isso é normal, tá? E faz parte do processo de crescimento seu enquanto profissional, certo? E aí é por isso que nós temos classes de pesquisadores, pesquisadores sêniores, pesquisadores plenos e pesquisadores júniores, que são o nível de maturação desse pesquisador, tá? Então fique tranquilo quanto a isso, ok? Mas aí voltando, Tomás, como é que você faz para, então hoje, já um pouco mais consolidado, com 10 anos de experiência em escrita de trabalho, mais de 40 artigos, livros e resumos, né, expandidos, publicados. Na verdade, esses 40 é artigo completo, em periódico, em anais e livros, né? Resumo não entra aí, tá? Não contabilizo nisso, tá? Então, como é que, já com toda essa experiência, o que você poderia nos ajudar? Como é que a gente pode escrever? Estou com dificuldade de escrever meu TCC, estou com dificuldade de escrever minha tese de doutorado, como é que você pode nos orientar? E aí eu vou contar um pouco da minha própria experiência sobre como que a gente consegue desvendar ou tirar as vendas dos olhos sobre esse processo de escrita. A primeira coisa é você ter muito bem definida a sua metodologia. Você, enquanto pesquisador, seja ele em qualquer nível que fosse, né, ou que seja, você sabe o que você vai pesquisar e como você vai pesquisar. Tá? Então, ter isso muito bem definido é importante para que você construa um documento que comunique a sua pesquisa ao público. Esse documento pode ser uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo científico. Ok? Então, fique aí com essa mentalidade do saber o que pesquisar e como pesquisar, tá? Isso é importante. E aí depois a gente tem uma estrutura já, principalmente no Brasil, essa estrutura é bem consolidada de nós temos lá um capítulo de introdução, 1 ou 2 capítulos de referencial teórico, quem são os papas na sua área de pesquisa, quais são os trabalhos seminais nas suas áreas. Então, se a gente for lá para formação de professores, avaliação educacional, educação inclusiva, gestão escolar, enfim, tecnologia na educação, nós temos muitas referências, muita gente que é consolidada na área e você precisa citar esse pessoal porque faz parte da robustez do teu próprio trabalho, certo? E aí não se limite às referências nacionais. Busque, e até a gente incentiva que essa busca seja feita, né? Em referências internacionais, seja ela de qualquer país, mas a gente entende que precisa ter um país ali de referência, né? Portugal, Inglaterra, Austrália, Chile, que tem uma política de formação de professores fantástica, os Estados Unidos, Canadá, enfim,
Países mais consolidados, principalmente nos grandes rankings, né, a gente consegue visualizar boas referências lá que podem ser utilizadas do lado de cá, tá ok? Então fica aí essa dica importante sobre a questão dos trabalhos seminais que precisarão ser citados ao longo do teu trabalho acadêmico, tá? Então, Tomás, você falou um ou dois capítulos de referências bibliográficas e depois metodologia. Defina qual é seu campo amostral, defina como é a pesquisa que você vai fazer, se é uma pesquisação, se é um estudo de caso, se é uma pesquisa etnográfica, se é uma pesquisa qualitativa ou bibliográfica, se é quantitativa, experimental. Existem várias formas ou vários métodos de se realizar a pesquisa científica e você deve selecionar e citar qual método você utilizou para a composição do seu trabalho. E aí também citar qual é a sua amostra ou qual é o escopo da sua pesquisa, tá? E também citar quais métricas ou métodos você utilizou para analisar seus dados. Tudo isso precisa estar na metodologia, pessoal. Eu percebo alguma confusão nos trabalhos que eu leio, né? De muita gente colocar isso de forma muito bem definida na introdução. Mas a introdução ela deve ser pautada nos caminhos gerais da pesquisa, tá? Mas o específico precisa vir no corpo do trabalho, prioritariamente dentro da metodologia. E aí os resultados, o nome já está dizendo, você vai apresentar os resultados da sua pesquisa, tá? Juntamente com a sua análise dos resultados. Ora, você pode fazer a apresentação dos resultados em uma outra sessão ou em outro capítulo, análise dos resultados, ou você faz tudo junto, ou também, e aí no final você faz as suas considerações finais. Eu nunca coloco conclusão, tá, pessoal? Nos meus trabalhos isso tem um significado prático, né? Na minha concepção, o meu trabalho acadêmico nunca vai estar concluído, certo? Então eu tenho minhas considerações finais para aquele momento ali, mas a conclusão ela vem aí ao longo de uma vasta experiência, certo? Que nós, enquanto pesquisadores, a gente adquire ao longo do tempo. E é natural, tá? Então eu sempre gosto do termo considerações finais ao invés de conclusão, tá? Então, Tomás, você falou da estrutura, perfeito. Agora vamos falar dos pontos em cada estrutura. Olha que coisa interessante. Quando você começa a escrever seu trabalho, você começa a perceber, ou vários trabalhos, você começa a perceber que o algoritmo se repete da escrita. Então, por exemplo, na introdução, o primeiro parágrafo sempre é uma contextualização global sobre o tema. O segundo parágrafo é uma contextualização local e direcionando para o seu público-alvo de pesquisa. O terceiro, quarto e quinto parágrafos, você vai apresentar um pouco do método e da forma como a pesquisa foi conduzida. No sexto parágrafo, você vai apresentar o seu documento. Ah, Tomás, então já tem mais ou menos essa definição? Tem, não obrigatoriamente nessa faixa de parágrafos que eu estou mencionando, você pode muito bem, é maleável, né? Eu coloquei aqui 6 parágrafos, mas você pode ter 8, 10 parágrafos, isso depende muito da sua escrita e da forma como você concatena as suas ideias. É claro que de um parágrafo para outro você precisa ter uma organização, na verdade uma fluidez de leitura adequada, tá? Mas pense nisso. Coloque os tópicos que você deve falar em cada parágrafo. Isso é uma técnica que eu uso até hoje. Hoje eu faço o esqueleto do meu artigo. Então, em cima da introdução, eu boto lá o que eu preciso falar na introdução. Eu preciso falar, citando um exemplo aqui de formação de professores, tá? Preciso falar sobre o que é formação de professores, o que é formação inicial e continuada, quem são os precursores de formação de professores, em pesquisa em formação de professores, aonde eu atuei, onde está localizada a minha pesquisa, quais foram os métodos que eu utilizei, muito superficialmente, não precisa entrar em muitos detalhes, e depois eu apresento o conjunto que será discutido ao longo do meu documento. É basicamente a descrição daqueles capítulos ou sessões. No capítulo 1, no capítulo 2 você vai ver tal coisa, no capítulo 3 você vai ver tal coisa, a mesma coisa para a sessão, tá? Essa estrutura ela vale tanto para documentos mais longos, do ponto de vista de tese, dissertação e monografia, quanto do ponto de vista de artigos também, certo? A gente só muda a nomenclatura aí de capítulo para sessão, tá? E aí, por exemplo, na referência bibliográfica 1, se eu tiver 2, certo? Aí você destrincha quem são os precursores, qual escola
ou qual o segmento você tá mais focando, se é no conhecimento do conteúdo, se é na avaliação docente, se é na avaliação da aprendizagem do aluno, onde é que você está focando isso? E você precisa citar trabalhos que tenham já resultados nessa temática. Então, dividir a escrita por tópicos, para mim, é uma técnica infalível, infalível. Inclusive, me ajuda a dimensionar o tamanho do meu trabalho, certo? Eu não sou um pesquisador que goste muito de escrever coisas que não façam, que não sejam estritamente essenciais ao meu documento acadêmico, certo? Ou seja, eu escrevo ele enxuto, tá? E para isso, com essa estrutura, eu já tenho mais ou menos a ideia, por exemplo, de quantas páginas ele vai ter, como que vai ser o fechamento. E aí, em cima desses tópicos, eu descrevo. Olha, aqui eu não posso esquecer de falar sobre quantidade de pessoas que estão participando, na metodologia, por exemplo. Quantidade de pessoas que estão participando da pesquisa, aonde ela foi realizada, quais as técnicas foram trabalhadas, se foi um questionário, uma entrevista semi-estruturada, uma coleta de dados em algum banco de dados nacional, em algum banco de dados local. Enfim, tem várias opções e várias formas de você apresentar isso ao público. E você precisa ter essas formas muito bem consolidadas, tá? E aí um grande gargalo que eu percebo, e aí retomo nessa fala, porque ela é muito importante mesmo, é você saber o que você vai pesquisar e como você vai pesquisar. Se você não conseguir responder essa pesquisa, essas perguntas, você ainda não está preparado para escrever o seu artigo, a sua tese, a sua dissertação e a sua monografia. Você ainda não está preparado, você precisa amadurecer isso. Inclusive já tendo em mãos algum possível instrumento, caso você vá a campo coletar dados ou um protocolo para fazer ali uma mineração de dados em alguma base de dados já pré-existente, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, né? Essa é a minha experiência que a gente traz aqui à tona, tá? De sempre colocar em formato de tópicos e o que você vai escrever em cada um. É como se cada tópico fosse um parágrafo. Olha que dica legal, certo? Eu espero que isso tenha ajudado ou ajude vocês aí na confecção dos trabalhos acadêmicos de vocês. Eu sei que tem muita gente fazendo hoje TCC, porque TCC virou quase que obrigatório na maioria das instituições de ensino superior. Então eu espero que ajude também a quem vai fazer esse TCC e também, principalmente, a quem está fazendo ali a sua tese de doutorado, tá? Que precisa aí de um rigor técnico-científico muito mais consolidado, muito mais bem elaborado, mas que parte das premissas que eu mencionei aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes, eu já ia esquecendo, deixa aqui seu comentário sobre qual conteúdo você gostaria de ver no canal, qual conteúdo você gostaria que eu discutisse e dá o seu joinha, dá o seu legal, compartilha esse vídeo com quem você acha que merece ouvir o que eu estou falando aqui, para quem está com dificuldade em escrever o seu TCC, a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese de doutorado, e vai ser um prazer ajudar. Essa é a minha função aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.